Olá! Nessa videoaula vamos falar sobre mortalidade proporcional. Diferente das taxas de mortalidade, este é um indicador utilizado para fazer um ranqueamento das causas de morte ou identificar em qual grupo observamos uma maior proporção dos óbitos. Para isso, podemos calcular dentro do total de óbitos o percentual de óbitos por causa, sexo e faixa etária. Atenção! Este não é um indicador que mede o risco de morrer como as taxas de mortalidade. Observe que a distribuição percentual pode mudar, pois depende de outras categorias analisadas e não necessariamente porque o risco de morrer aumentou ou diminuiu. Vamos ver a aplicação da mortalidade proporcional como indicador de saúde? A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde disponibilizou o ranqueamento das principais causas de óbito por faixa etária. Nessa imagem, observamos a importância dos óbitos por causas externas nas faixas etárias de 1 a 39 anos. Ou seja, do total de óbitos em cada grupo etário, as causas externas tiveram maior representação, ficando assim em primeiro lugar dentre as demais causas nesses grupos etários. A partir de 40 anos, os óbitos por doenças do aparelho circulatório passam a ser as principais causas de óbitos, seguida ora por causas externas, ora por neoplasias, a depender da faixa etária. O que vocês acham desses dados? Podemos dizer que o risco de morrer por causas externas é maior entre os indivíduos de 5 a 9 anos, por exemplo, quando comparado ao risco de morrer por essas causas entre indivíduos de 50 a 59? Não podemos. Estamos falando aqui de uma distribuição proporcional. Para comparar o risco de morrer nessas faixas etárias, precisamos saber quantas pessoas têm o risco de morrer por causas externas nessas idades. Logo, só podemos afirmar se o risco é maior ou não se calcularmos as taxas de mortalidade específica por causa e idade, ok? Vamos passar agora para a mortalidade proporcional por idade. Vocês sabiam que com esse indicador é possível inferir sobre o nível de saúde local, fazendo comparação ao longo do tempo ou entre diferentes locais? Vamos imaginar dois locais com a mesma quantidade de óbitos ocorridas num determinado ano. Se observarmos que do total de 600 óbitos no local A, 500, ou seja, 83% eram pessoas idosas, e no local B, ao contrário, 83% do total de óbitos eram de pessoas jovens, o que vocês poderiam pensar? Poderiam inferir com relação ao nível de saúde desses locais? Em qual desses dois locais vocês acham que o nível de saúde é melhor? No A ou no B? Isso mesmo! No local A, onde o percentual de óbitos é maior em pessoas mais velhas, logo baixo percentual em pessoas jovens. Intuitivamente, vocês conseguiram compreender a ideia de que quanto maior a proporção de óbitos em grupos etários mais velhos, melhor a situação de saúde local. Para fazer essa análise e visualizar graficamente, podemos utilizar a curva de Nelson Moraes. A curva é a representação gráfica da mortalidade proporcional por faixa etária. Para construí-la, precisamos calcular o percentual de óbitos em 5 grupos etários: menores de 1 ano, de 1 a 4 anos, de 5 a 19, 20 a 49 e em maiores de 50 anos de idade. A curva, quando tem formato em J, representa a melhor situação de saúde. Falei um pouco grego, né? Vamos então fazer juntos para melhor entendimento. Para isso, vamos lá no DataSUS e obter alguns dados do nosso interesse. Que tal comparar o nível de saúde entre os estados do Pará, no norte, e de Santa Catarina, ao sul do nosso país? A distribuição dos óbitos por idade, que ocorreram em 2015, pode ser visualizada nessa tabela. Vamos calcular agora a mortalidade proporcional por idade nestes locais.
Vamos lá? Por exemplo, em Santa Catarina foram registrados 37.965 óbitos e destes, 965 foram em menores de 1 ano. Temos então que 3% dos óbitos deste estado ocorreram nesse grupo etário. Ao completar a tabela, observamos que 80% dos óbitos ocorridos em Santa Catarina foi no grupo de pessoas com 50 anos ou mais, ao passo que no Pará esse percentual foi de 64,8%. O que podemos ver se a gente plotar esses valores em um gráfico? Observamos que a curva de dados de Santa Catarina em azul tem um formato em J, ou seja, do total de óbitos, há um maior percentual entre pessoas com 50 ou mais anos e nas demais faixas etárias o percentual é bem reduzido. O comportamento da curva para o Pará, em laranja, é diferenciado. Observamos maior proporção de óbitos na faixa etária de 20 a 29 anos, bem como na faixa etária de 5 a 19 anos e menores de 1 ano de idade. Comparativamente, podemos afirmar, pela análise da curva de Nelson Moraes, que a situação de saúde em Santa Catarina é melhor do que a situação de saúde no estado do Pará. Com essa última análise, encerramos aqui a nossa videoaula. Esperamos que vocês compreendam a importância da mortalidade proporcional e a forma correta de interpretá-la. Obrigada e até a próxima!